Eu sou o Chief Marcos Bonfim e hoje nós vamos falar como se fosse o pastor Marcos Bonfim. Nós vamos fazer um estudo bíblico, um comentário, e gostaria da participação de vocês. E eu tomei uma decisão, eu estou voltando para o ministério, eu vou começar o ministério aqui em Charlotte, Carolina do Norte, com inglês como segunda língua, começar estudo bíblico, português e espanhol, e aconselhamento, visita em hospital, visita em presídio se for necessário, enfim, esse tipo de ministério. Orem por mim para que Deus possa me dar mais orientação e alcançar o objetivo e o propósito que Deus tem para alcançar os seus aqui em Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos da América. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico, né, rapaz? Fala em língua, não em língua. Que língua é essa que tanto falo e que igrejas pentecostais usam e as tradicionais, como a batista, presbiteriano, metodista, não falam em línguas? Então, que confusão é essa, né? Vamos esclarecer? Vamos sim. Bom, antes de mais nada, eu quero contar um próprio exemplo meu. Em 1984, eu estava pregando numa igreja em Kentucky. Era uma igreja pequena, em que a porta da igreja dava para a calçada, e eu estava pregando em português e a esposa traduzindo em inglês. E eu lembro perfeitamente de hoje, passou um casal assim na frente da igreja, falando, a igreja batista falando em línguas. Pois é, aquilo me chamou muita atenção também. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, que quando você está no seminário, você procura ver esses caras famosos, esses pregadores que alcançam massa, e eu decidi observar o Billy Graham. Né? O Billy Graham é conhecido no mundo todo, talvez essa geração agora não conheça, mas o Billy Graham era o Pelé do evangelismo, dos evangélicos. E conhecido no mundo todo, respeitadíssimo no mundo todo, e levando a mensagem de Deus para todas as nações. Ele viajou quase o mundo todo. E também eu comecei a prestar atenção num pastor famoso da Assembleia de Deus aqui, e ele falava em línguas. Mas só que, devido à minha observação, no sermão dele todo, ele só falava uma palavra, Araxibaribadá. E eu, prestando ele, pregando em inglês, de vez em quando soltava isso. E aí eu fui pesquisar, estudar cada vez mais a Bíblia e procurar entender o porquê essa diferença. Por que os batistas, metodistas, presbiterianos não falam em línguas e as igrejas pentecostais falam? Bom, a palavra de Deus ela é bem clara, tem vários livros, tanto João, Lucas, Atos, falam sobre esses dons. 1 Coríntios 14, 27 e 28, vocês podem ler aqui. Então deixa eu ler aqui também. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Se não houver intérprete, shut up. Acabei de falar em língua. Shut up em inglês é cala essa boca. Tá? Então, qual era o sentido? Na época da igreja de Corinto, era uma igreja multinacional que tinha várias nações se reunindo com diferentes culturas, diferentes línguas. E durante aquele movimento dos dias lá do Pentecostais, eles começaram a falar cada um na sua língua e virou uma confusão danada na igreja. E depois eu vou te dar um outro exemplo do Billy Graham também. Uma confusão danada, todo mundo... Imagina, você vai a um culto, todo mundo falando, cada um falando numa língua, um falando, vamos colocar no linguajar de hoje, chinês, outro português, outro inglês, francês, hebraico, grego, e por aí vai. Imagina que confusão seria. E sem intérprete. Aí a palavra de Deus diz o seguinte, se não houver intérprete, shut up. Essa linguagem que o pessoal usa até hoje, cara, eu considero isso extremamente perigoso, uma enganação, uma manipulação para os crentes que estão sentados na audiência assistindo o pastor pregar. Então, gente, eu estou aqui com a minha Bíblia, aqui, a palavra de Deus, falando para vocês. E se no caso, se alguém falar em outra, o que o seu irmão pensa? Pô, o cara tá possuído do Espírito Santo, aleluia, aleluia. Pois é, não estou não.
E há essa manipulação. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, quando o pastor ou qualquer um outro chegar para falar e dizer, Deus me deu essa mensagem, eu coloco um pé atrás. Tá? Por quê? Porque por Deus me deu essa mensagem, eu não precisava nem ir ao seminário. Estudei 4 anos fazendo educação religiosa, 3 anos fazendo mestrado. Para quê? Dinheiro danado. Fazer o quê? Se Deus me deu uma mensagem, eu vou fazer o quê no seminário? E seria um sermão perfeito. E mais ainda, você não tem o direito de me criticar ou questionar o meu sermão. Foi Deus que me deu. Ai, ai, ai. Então, gente, temos que tomar muito cuidado com isso. Então, o que que volta? Quando o Marcos Bonfim prega, eu vou usar a minha crença, a minha habilidade, os meus valores e aquilo que eu estudei da Bíblia, aquilo que eu aprendi da Bíblia. E vou passar a transmitir. Então, esses chavões de igreja, né? Deus me falou, Deus me deu esse sermão, eu fico com o pé atrás, porque, olha, eu nunca ouvi Deus me dar um sermão nenhum, tem que estudar mesmo, viu? Eu gostaria tanto que ele me desse um sermão, ia ser tão mais fácil. Deus, está aqui o computador, bota aí no Word para mim. Meus irmãos, eu vou empregar aqui hoje, vocês vão ter que pagar 20 mil reais, tá bom? Aleluia, oh, que delícia. Pois é, seria muito fácil. Então, o que eu quero dizer para você, mais ainda, para que você possa entender, a palavra de Deus, essa Bíblia, 3.600 e poucas denominações usam a mesma Bíblia com interpretações diferentes. Bem, a Bíblia completa, hoje nós temos mais do que 7.000 línguas faladas no mundo. Mais do que 7.000 línguas faladas no mundo. E no ano 2000, mais ou menos, eu tinha estatística, eram 7.040. E tinha uma observação que algumas línguas estavam sendo extintas, iriam acabar. E eu fui pesquisar agora, essa semana, 7.000 línguas. Tá? Vamos supor que acabou 40. Existem ainda 7.000 línguas para a Bíblia ser traduzida, e ela atualmente ela só foi traduzida completamente 717. 717. No Novo Testamento, 1.582 línguas foi traduzida no Novo Testamento. Se você for comparar com as 7.000, ainda falta língua pra caramba. Porções da Bíblia, 1.196. No total, de 3.495 línguas diferentes. Então, gente, é muito complicada a coisa. E quando nós vamos estudar a palavra de Deus, para você entender o conteúdo da mensagem, você tem que ir na época que ela foi escrita, o porquê que foi escrita, para quem que ela foi escrita e qual era o contexto total. Aí você subtrai todas essas soma todas essas informações e aplica nos dias de hoje. É simples assim. Porque se você for ler a Bíblia literalmente, meu amigo, não vai dar certo. Não vai pegar. Dente por dente, olho por olho. E aí? Que Deus é esse, hein? Né? E tantas outras passagens, se você for ler literalmente, fica complicado. Então, gente, tá aí, olha. 7.000 línguas faladas no mundo atual de hoje, apenas 3.495 partes da Bíblia traduzidas, somente 717 línguas, a Bíblia completa traduzida, e ainda tem muito para se alcançar. Então, quando naquela época, na igreja de Corinto, quando se falava em língua, eram línguas naturais, não eram línguas que vêm lá do Espírito Santo, fala aí qualquer coisa. Gente, presta atenção na sua igreja, principalmente vocês que são pentecostal, o cara fala araxibarabadá ou fala qualquer outra coisa e tem intérprete. Se não tem intérprete, a Bíblia xará, cala a boca, não fale, fica quieto. Mas não, mas que dá essa impressão que está cheio do Espírito. Eu acho que está cheio dessa vergonha assim mesmo, viu? É bem diferente. Então, gente, para concluir, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já comentei com vocês que na época, 1996, eu era diretor internacional de ministérios aqui no condado de Mecklenburg e Charlotte.
E eu fui convidado pela Associação Billy Graham de fazer parte da equipe como diretor internacional de línguas. Então nós tínhamos 5 dias dessa cruzada em 1996, aqui em Charlotte, e que tivemos 10 traduções simultâneas durante. O Billy Graham pregava e 10 diferentes línguas sendo traduzidas. Nós tivemos chinês, português, vietnamita, espanhol, qual foi o outro? Alemão e por aí vai. Tá? E como? Mas era traduzido assim ao... Não. Os pastores que traduziram estavam num recinto fechado, com microfone, e quem estava recebendo as mensagens, a tradução, tinha um aparelho no ouvido para que não houvesse tumulto na igreja, durante a conferência. Então, nós podemos falar o dom de línguas, são dons de línguas naturais. Para terminarmos, você acha que eu tenho um dom de língua? Eu falo português, falo espanhol e falo inglês. Eu tenho um dom de língua? Tá, vamos ver. Levanta a mão quem acertou. Não acertou porque eu não perguntei nada, não falei nada. Não falo nada, gente. Eu não tenho dom de línguas, embora eu me comunique com 3 línguas. Exemplo, português. Falo mal português e escrevo pessimamente. Tá? Número 2, espanhol. Falo espanhol, tirei 18 horas na universidade e fui a Costa Rica para imersão 2 vezes, passando 1 mês lá aprendendo espanhol. E o inglês? Estou aqui desde 1983, e até agora ainda continuo com um acento extremamente forte. E quando eu escrevo em inglês, muitas das vezes eu escrevo em inglês da forma em português. Está em inglês, mas eu escrevo da maneira que nós escrevemos em português. E isso foi uma coisa que eu sofri muito na universidade. Por quê? Os professores não admitiam, porque eu tinha que escrever em inglês, e não português para inglês, cruzando, fazendo aquelas trocas, aquela lambuzanda toda. Então, eu não tenho dom de línguas. Mesmo que eu fale 3, eu me comunico com 3 línguas. Você precisa ser honesto com você mesmo. Se você não for honesto com você mesmo, você vai estar lá na igreja, araxibaribadá, e por aí vai. Então, isso é o que eu quero dizer para vocês. Essa interpretação de línguas nas igrejas, muito cuidado, porque quando a Bíblia fala e quando foi feito o posicionamento de Paulo na igreja de Coríntios, foi em relação a isso, eram línguas comuns. Não eram línguas que vêm do céu, que vêm do Espírito entrando em você e você falando línguas. Agora, tem pessoas que têm dom de língua. Você vai nas Nações Unidas, tem pessoas que falam 50 línguas. Isso é um dom de língua, né? E por aí vai. Então, gente, é isso que eu quero dizer para vocês, de uma maneira bastante prática, honesta, sincera. E quando você vê alguém falando língua e que não tem um intérprete, que também eles podem colocar um intérprete, você sabe que brasileiro dá um jeitinho em tudo, né? Olha, eu vou falar araxibará e tu diz que coloque mais dinheiro no gasofilácio. Cuidado, que estamos cheios aí de malaca, né? Então, gente, essa interpretação de língua, você pode questionar os seus pastores. Por que uma denominação fala e as outras não falam usando a mesma palavra? Mas antes de terminar, já falei que ia terminar várias vezes. Tá vendo esse rapaz aqui? Eu assisti ele, eu assinei, me inscrevi. Mistura aí de língua aí, tem um dom, hein? Entra no vídeo desse rapaz, esse rapaz é sensacional, ele está com 847 mil inscritos, a página dele é 2 Dedos de Teologia, muito bom, gostei dele, não sei que denominação ele é, desenvolvendo as línguas estranhas com a Ciência. Entra no canal, se você quer aproveitar mais um pouquinho, você vai aprender muito mais com ele do que comigo. Entra lá no canal desse rapaz, muito bom, muito bacana, e olha, escreve aí, faz um comentário. Seja sincero, escreve para mim. Que aí a gente pode trocar uma ideia, aprender um com o outro. Que Deus possa abençoar vocês. Se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau.